Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tijolo por Tijolo. Hoje na edição 6, eu sou Wellington Lourenço, aqui do time de Research, e hoje eu tenho o prazer de receber Eduardo Guimarães, gestor do BCA11, o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. Edu, sejam bem-vindos. Obrigado, Wellington, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de fundos imobiliários e falar um pouquinho de cenário, né? Acho que mudou um pouco aí Mudou bastante, na verdade, o cenário. A gente vai mostrar aqui o que a gente está fazendo e qual que é a nossa visão aí para o mercado. Excelente. Mas antes até de falar um pouco do cenário, porque de fato mudou muito, né, na nossa cabeça desde o começo deste ano para agora. A gente está aqui na Água, a gente está fazendo vários ajustes no nosso portfólio recomendado. Queria que você primeiro apresentasse o BCA para quem não conhece ainda o fundo. Queria que você falasse um pouco sobre o fundo que você vem tocando aí na Bradesco Asset. Legal. Bom, eu divido aqui a gestão com a Sara, né, que é a minha colega. A gente faz a gestão do BCA, que é um FOF, um fundo de fundos, né, imobiliários. É como se fosse ali a seleção prontinha para jogar a eliminatória, né, escolhendo os melhores fundos. A gente está falando aí de um patrimônio de mais ou menos 400 milhões de reais. É um fundo bem tradicional, né, já está listado aí desde 2015. Eu estou aqui no time da gestão já faz mais de 3 anos, então a gente está um time bem entrosado aqui. Então, se você quer começar a investir aí num fundo imobiliário, não sabe o que comprar, a gente tem lá um fundo de fundos prontinho, que tem uma liquidez grande, né, e tem um time de gestão, uma equipe da Bradesco Asset dando todo o suporte. Eu acho legal eu até fazer um comparativo aqui, né? Porque quando a gente olha para vocês como gestores que estão ali tomando a decisão no fundo, tem em algum grau uma similaridade muito grande com o nosso trabalho, com a diferença que nós, como research, a gente pesquisa e faz a recomendação, passa a recomendação para os cotistas e vocês fazem, já trazem, né, essa cesta pronta, sem que ele tenha que tomar a decisão ali de onde alocar, né? Então acho que inclusive dentro do nosso portfólio a gente tem FOF, então acho que vale a pena ficar atento aqui a quais são os movimentos que vocês, gestores, fazem. Para a gente começar esse bate-papo, como você bem disse, né, o cenário ele mudou. Para quem não se lembra, a gente começou o ano acreditando que a Selic talvez fosse para a casa dos 9%. Agora a gente está no meio de um processo de retomada de elevação, né, de um ciclo de elevação de juros aqui no Brasil. Há quem diga que esse ciclo vai até 12, 12,5%. A gente está também dentro dessas apostas hoje. Como que fica a cabeça de vocês nesse momento? Como tem sido os ajustes até mesmo no portfólio? Dado que a gente teve que dar esse cavalo de pau no meio do caminho aqui ao longo do ano, como que vocês estão se posicionando? Acho que é bem interessante isso, porque acho que o cenário antes talvez era muito otimista, né, com a Selic caindo a 8,5%. Então, se a gente estivesse gravando aqui em fevereiro, né, ia estar super otimista. Teve aquele rally lá dos Estados Unidos, né, o Fed ia cortar o juro super cedo, no final acabou ficando mais pro final do ano. Foi outra mudança, né, no meio do caminho que a gente teve, então, representativa. É como se fosse pra praia, de repente virasse totalmente o tempo e ficasse muito frio, né? Então, lá em fevereiro, março, a gente tinha bastante tijolo na carteira, a gente tinha aí uns 30% de CRI, né, fundos de CRI, e 70% fundos de tijolo. Então, usando o exemplo do futebol, eu estava com o time bastante no ataque, né, bastante posicionado para risco, para queda de juros. E aí, a hora que virou esse cenário, a gente foi para aumentar CRI. Então, a gente foi vendendo tijolo, a gente fechou abril já com 32% da carteira em tijolo. Em junho, a gente tinha 38%. E aí, a gente está gravando aqui, não é pública ainda a carteira do BCA do mês de setembro, deve sair o relatório na próxima semana. A gente vai ter um pouco mais de 40% da carteira em fundo de CRI. Né? Então é a defesa, né, nesse processo aí de elevação da Selic, porque agora a gente está, né, no processo, o Banco Central, né, subiu a Selic para 10,75 na última reunião. A gente deve fechar o ano aí com 11,75, né, mais 2 aumentos de 50 pontos base. Então a gente tem que defender a carteira, né? E além da Selic, a gente tem a questão também do juro real, né, Wellington, que em um ano aí está subindo 1 ponto, né, percentual. Tá IPCA mais 6,5%, né? Então, acho que é um cenário bem mais adverso aí que a gente tinha no começo do ano, porque a hora que o juro real sobe e a própria Selic sobe, os fundos de tijolo sofrem e tendem a ter um desempenho no curto prazo pior que o IFIX, né? Então, a gente vendeu bastante tijolo geral, galpão, shopping, laje, a gente aumentou o CRI e a gente até aproveitou para posicionar em alguns fundos de CRI em CDI, né? O CDI é sempre aquele maratonista que sempre volta, está sempre aqui atrás da gente, é sempre um benchmark, que não é o do nosso fundo, né? É o IFIX, mas acho que os investidores olham muito em termos de Com CDI, certeza. né? Bom, Edu, como você comentou sobre ganho real, a gente tem feito aqui, né, uma comparação no nosso relatório entre ganho real e o IFIX,
porque é muito específico a gente encontrar essas oportunidades como a gente está tendo agora de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. E é curioso porque o IFIX ele está muito próximo ali à máxima histórica e talvez se a gente pensa em preço, dá uma percepção de que está caro, talvez por conta disso, né? Mas quando a gente faz essa comparação com a NTNB, mesmo com esse prêmio de encher os olhos do investidor, principalmente que olha para a renda fixa, quando a gente traz para a renda variável e olha para os fundos imobiliários, o prêmio está rodando acima da média histórica, acima de 4 pontos percentuais, além, né, da NTNB. Hoje, se a gente olhar para o BCIA, como que a gente enxerga mais ou menos essa relação, se a gente compara com uma NTNB, por exemplo? O BCIA tá dando aí um dividendo, um retorno de dividendos depois dessa pequena queda, né, que todos os FOFs acabaram sofrendo, né, uma queda esse ano, um dividendo aí por volta de 12%, né? Então, você tem aí um spread, né, uma diferença entre o dividendo e a NTNB bem atrativo, né? Agora, tem a questão que eu acho, assim, a gente olha o IFIX, você falou que tá um pouco alto, vamos dizer assim, é que o mercado hoje ele está olhando só o dividendo, né? Não está olhando nada de ganho de capital, né? Então, todos os fundos de tijolo eles estão negociando com desconto para sua cota patrimonial, porque ninguém está enxergando que essas cotas vão se valorizar ao longo do tempo, né? Só para lembrar, um shopping, um escritório, um galpão, ele tende a ter uma correção acima da inflação, né? Mas aí depende, claro, do mercado melhorar, né? E a gente está vendo a cota dos fundos na bolsa não conversar com o que está acontecendo no mundo real, né? A gente vê algumas lajes reajustando o preço em 25%, reduzindo vacância, os shoppings também crescendo, por exemplo, o resultado operacional, só que isso não se reflete na cota, né? Então, eu acho que assim, existem dois grandes tipos, né, de fundos imobiliários, tem o fundo de papel, que aí vai te dar um dividendo ali de 12%, 13% ao ano, né? E tem o fundo de tijolo, que dá um dividendo menor, né, algo como 8%, 9%, alguns um pouco mais altos, só que tem um ganho de capital lá na frente, né? No cenário de alta de Selic, o mercado tende a não olhar esse ganho de capital e aí acha ruim, né, o fundo de tijolo, porque um dividendo líquido de 9, daqui a pouco a Selic a 12 vai dar um retorno líquido de imposto de renda bem maior, né? Só que você está deixando de olhar o ganho de capital, né? Então o BCIA hoje, eu acho que ele oferece esse dividendo de 12%, então a queda recente do papel é um bom ponto de entrada do ponto de vista de dividendos, só que tem ali um ganho de capital, né, dos fundos que a gente investe, porque a gente tem ainda, 60% pelo menos de tijolo lá dentro. Esses tijolos estão sofrendo com a alta da Selic, com a alta da B, né, do juro real, e está sem ganho de capital no curto prazo. Então, aqui a gente tem que ter uma cabeça, eu e a Sara aqui na gestão, a gente tem uma cabeça de 5 anos para os fluxos, né? É claro que o investidor talvez não tem todo esse tempo para esperar, tá olhando o dividendo corrente do mês, mas acho que o fundo imobiliário você tem que ter um horizonte de tempo mais longo. Então acho que a cabeça é mais ou menos essa, e uma hora o ganho de capital vai vir, só que isso, claro, depende muito de qual que é a taxa Selic terminal, como que vai ser a situação fiscal brasileira, se a B, né, pode subir até mais, né, se a situação piorar. Né, eu acho que não é o cenário base, né, acho que poderia haver uma normalização, né, e as coisas melhorarem um pouco em termos de cenário, pelo menos ali até março do ano que vem, que acho que é quando a gente vai ter uma visibilidade um pouco maior. E até mesmo no curto prazo, a gente olhar para o cenário internacional também está muito nebuloso ainda, né? Além de tensões geopolíticas, enfim, uma série de fatores que trazem volatilidade, o cenário de juros nos Estados Unidos ainda também não está definido, né? Se você olhar, semana tem dado de inflação que pode mudar a regra do jogo, como que vai ser os próximos cortes de juros, se vai continuar na mesma magnitude que foi o primeiro. Enfim, tem muita coisa ainda, muita água para rolar. Mas está positivo, né? O juro caindo nos Estados Unidos é excelente, né? Já teve uma queda de 50 pontos base, o ritmo agora é esperado cair 25, enquanto aqui no Brasil deve ter duas altas de 50. Então, por um lado, lá os Estados Unidos está dando um certo alívio aqui para o Brasil, né? Mas acho que o mercado está olhando muito para a situação fiscal. Apesar da melhora do rating, né? Foi, de certa forma, um pouco inesperado, porque o Brasil não está melhorando tanto assim o fiscal. Teve a agência de rating que melhorou a classificação de risco do Brasil. Então, isso foi positivo, né? Sim. E aí, você comentou, né, nessa mudança de exposição, aumentando o papel, e está muito alinhado com o que a gente fez também, né, ao longo do ano, aqui na nossa estratégia. E até você fez uma brincadeira nos bastidores que acho que vale aqui, né? A gente começou nosso podcast chamando tijolo por tijolo, até naquele momento a gente tinha 75% em tijolo, 25% em papel. Hoje, a nossa posição, a nossa carteira recomendada
ela tem 45% de papel. Então talvez a gente pudesse até rever, de fato, o nome do podcast, como você brincou, porque de fato a exposição em papel precisou aumentar. Só que quando a gente fala papel, a gente tem dois horizontes também, né? Pensando aqui em fundo imobiliário. Os mais atrelados, né, indexados à inflação, e o CDI, que é esse maratonista muito difícil de competir. Hoje, quando vocês estão fazendo esses ajustes, vocês estão direcionando basicamente o máximo possível para CDI? Como que tem sido essa alocação, pensando que tem na IPCA e CDI nos fundos de papel? Para o curto prazo, acho que assim, pensando taticamente, a gente está aumentando o CDI, né? Porque nesse processo de alta da Selic, a gente não sabe onde vai parar, né? Se vai para 12, 12,5, teve até alguns bancos falando em 13. É claro que você tem menos oferta hoje de fundo em CDI, né? Então, mais ou menos grandes números, o IFIX tem 40%, né, em fundo de papel, 1/3 é CDI e 2/3 IPCA. Então, hoje eu diria que da nossa carteira aí de CRI, fundo de CRI, que está um pouco acima de 40%, provavelmente em setembro, a gente tem talvez 40% dessa carteira em CDI e 60% em IPCA, né? Então, assim, falando na nossa linguagem aqui, a gente está overweight em CDI e overweight em papel, ou seja, a gente tem mais CDI, mais CRI do que a média do índice, que a gente acredita que é a defesa, né? Assim, usando futebol, né, que eu gosto bastante, assim, a gente tá lá com 3 zagueiros, 3 volantes. O time tá fechadinho, tá perdendo o jogo o primeiro tempo ali de 2-0, vamos fechar, porque o cenário tá um pouquinho adverso. Depois, né, as coisas podem melhorar, né? Você empata esse jogo, tá rolando ainda o campeonato, você pode depois ter outras chances, né? Então, acho que essa a metáfora. Então, até porque o IPCA está pressionado, né? A gente teve deflação em agosto, então uma coisa um pouco específica, os fundos de IPCA acabam tendo um rendimento mais baixo quando você tem a inflação aí de agosto, por exemplo, foi deflação, né? Sim. Então você tem essa volatilidade bastante grande aqui no Brasil, então a ideia é defender a carteira, né, em relação ao IFIX, né? A gente estava com desempenho abaixo do IFIX em agosto, mais ou menos 50 bips. Em setembro a gente conseguiu já fechar acima, né? Então a gente tava perdendo ali de 2-0, marcou um gol, tá indo para cima para tentar empatar e virar esse jogo. Boa. E pensando aqui, em meio a essas condições, né? O que a gente tem feito como recomendação, de fato, foi tentar reequilibrar esse peso em papel, dado nesse momento a gente ainda entender que é natural, que precisa fazer esse ajuste de curto prazo. Em contrapartida, como você bem disse, a gente olha para a economia real e as cotas não refletem o que está acontecendo, né? Nos mais variados segmentos. Você olha para shopping, a gente tem o IGPDI voltando, os IGPs, né, voltando a se apreciar. Isso é benéfico para um segmento que por algum tempo não se beneficiou de inflação, pensando aqui para os contratos de aluguel, mas sim para essa economia que tem surpreendido de maneira positiva, e aqui a gente está falando basicamente de faturamento aumentando, né? Mas em contrapartida a gente tem segmentos que são mais perenes, mais previsíveis, é o caso, por exemplo, de lajes corporativas. Quando vocês olham, além dessa posição 40% de papel, os 60% em tijolo, ganho de capital, concordamos que talvez vai ficar um pouquinho mais para frente, dado essa disparidade entre economia real e o mercado, enfim, outras alternativas que têm feito que o investidor olhe para outros mercados. Como que vocês estão desmembrando quando olha para o tijolo e o porquê dessa preferência, né? Eu digo isso porque nós, quando dividimos a nossa carteira recomendada, hoje a gente tem um peso de quase 20%, de 15% a 20% em logística, pensando que logística tem uma certa previsibilidade e talvez ele ajude a compor a renda. Ele talvez não seja o melhor dividend yield, mas ajuda a compor essa renda junto com o papel, ao passo que os outros segmentos talvez andem um pouco mais lento. Como que está a cabeça de vocês nessa divisão setorial? Hoje, olhando a carteira do BCIA, a gente deve ter aí um pouco mais de 20% em lajes corporativas, uns 15%, 16% em shoppings, e galpões teria um pouco menos, aí teria perto de 10%, 12%. Né? Eu acho que lajes, assim, corporativas é onde tem o maior desconto, né? Onde tem talvez, quando a gente olha aqui nos nossos modelos, a TIR, né, do fluxo futuro dos dividendos dos fundos, é a maior TIR. A gente está falando talvez de IPCA mais 12, alguma coisa assim. Né? E existe essa disparidade, né? Você tem, sei lá, um fundo como o fundo do Safra, né? JSRE, que negocia 12, 13 mil reais por metro quadrado, né? Sendo que eles têm lá o Rocha Verá e prédios ali na região da Berrini. Então, assim, é um desconto enorme, né, para a cota patrimonial e, assim, as transações que têm acontecido no mercado secundário, né? O Quiné comprou uma laje lá pagando 17 mil. Uhum. Então, você tem
a transação no mercado privado é um preço e aí as cotas listadas na bolsa é outro, né? E por que está esse desconto? Porque os fundos estão ainda lutando com vacância. Quando eles conseguem alugar e reduzir essa vacância, existe uma carência, um desconto no aluguel. Então, só o ano que vem, que vai ser o ano bom, vamos chamar assim, para o resultado de Lajes, né? Porque aí você acabou a carência, você vai ter aquele resultado vindo, os fundos vão levar, né, os dividendos. Então, Laje a gente tem um pouco mais, né? Talvez o que a gente gostaria, posições que a gente já tem até desde antes da pandemia, mas a gente foca muito na qualidade, na localização. Acho que por esses 3 setores, para shopping, para galpão e para laje corporativa, a gente foca muito no ativo. Então, sei lá, laje corporativa, nossa principal posição é a PVBI, que tem, sei lá, 80% do portfólio dos escritórios aqui na Faria Lima, né? Que tem vacância baixa e preço super alto. Então, é muito bem localizado o ativo. Para galpão logístico, a gente tem os galpões que tem ali no raio 30, né? Que estão mais perto de São Paulo. Inclusive, alguns até dentro da cidade. Né? A maior posição é BRCO, por exemplo, BTLG. Né? Essas informações estão todas disponíveis aí no nosso relatório mensal, que você consegue encontrar ali no site da B3. E para shopping, a nossa posição preferida é XP Malls, né? Que é um fundo que tem muita liquidez, que recentemente comprou o portfólio da Sim, a antiga Cirela Properties. Então, a gente tem nessa posição de 60% de tijolo, mas muito focado na qualidade. Né, de você estar no melhor ativo de cada setor, né, confiando muito na gestora, no portfólio e na qualidade do ativo. Acho que isso no fim do dia, uma hora, né, se por acaso vagar, por exemplo, uma laje, se ela for muito bem localizada, ele vai conseguir alugar e ao longo do tempo vai conseguir repassar, né, aumento acima da inflação. Né, é o que a gente projeta. No curto prazo, o ganho de capital fica todo adiado, mas acho que a gente tem aqui um foco muito grande na qualidade, né, especificação técnica, localização dos ativos. Acho que isso é importante. E eu acho que, setorialmente, talvez shopping esteja num momento um pouco melhor, porque a gente está vendo um PIB muito forte, né, atividade econômica, renda, emprego, né, os shoppings estão com fluxo de pessoas. Né, a pandemia ficou bem para trás, né, a gente está falando de 4 anos. Até a gente estava lembrando aqui que a gente fez uma live, o Wellington ainda era na pandemia, foi online, né? Então todo mundo no escritório, não estava no escritório. Na casa, estava em casa, né? Então acho que shopping, a gente está com uma visão um pouco mais positiva, setorialmente falando. Eu concordo com você que galpões é mais previsível, porque você tem alguns galpões até que tem contratos atípicos, é bem previsível, não vai ter aquela entrada e saída de inquilino, igual a gente vê em Laje, né? Acontece nos fundos de Laje, está saindo um inquilino entrando outro, a vacância não se altera, mas está girando muito mais. Acho que é natural, né? E aí a gente vê mais upside, né? Mais potencial de valorização em laje corporativa. Tá, e aqui, fazendo uma separação, lajes, de fato, acho que a gente ambos concordamos que é onde tem o maior ganho de capital, mas não é para hoje. Tem que ter um pouco de paciência. Talvez o investidor pessoa física, diferente de vocês, sente um pouco mais, porque espera esse resultado no curto prazo. O fundo talvez tenha mais flexibilidade para esperar ou não esse tempo de resposta mais distante, mais longo. Mas fazendo esse desmembramento, então, lajes, ganho de capital, vocês têm uma maior posição, né, em termos setoriais em lajes, pensando nessa retomada e que o mercado passe a pagar o preço do que a gente está vendo na economia real. Se a gente vai para shoppings, e eu comentei sobre a questão da inflação para os contratos, né, que tem tido uma retomada ali dos IGPs, mas além dessa atividade muito forte no Brasil que surpreendeu, Edu, e que acho que contribui para esse movimento, a gente teve, principalmente no primeiro semestre, um mercado muito aquecido de M&A dentro, né, da indústria de shopping. Você falou do XP Malls, por exemplo, se tornou o maior portfólio, né, de ativos ao longo do primeiro semestre. Vocês ainda consideram esse cenário de M&A como também, talvez, uma opcionalidade dos fundos de shoppings, ou é algo que você acha que também, que por questão do cenário já ficou para trás, uma vez que o primeiro semestre ele facilitou essas condições porque os fundos imobiliários estavam conseguindo captar, né? O cenário ele era propício a emitir novas cotas, a fazer emissões secundárias e, consequentemente, você faz a captação de recursos, você consegue realocar. Agora, você acha que isso ainda há espaço nesse sentido? A gente sabe que tem algumas negociações, inclusive grandes, acontecendo no mercado, mas você acha que há espaço para os próximos meses a gente ainda ver
opcionalidade dos fundos de shoppings nesse sentido? Acho que agora, assim, os fundos de shopping estão negociando aí com talvez uns 10% de desconto, né, para patrimonial, né? Então, a XP Malls fez muitas ofertas, né? Comprou lá o portfólio da Sim, né? Antiga Cirela. Tem uma negociação em andamento, né? De 2 shoppings icônicos aqui em São Paulo, que é o Shopping Pátio Higienópolis e o Shopping Pátio Paulista, né? Que a Brookfield está vendendo, né? E tem notícias aí que a Iguatemi está com direito de preferência, eventualmente, para comprar, né? Então, acho que tem muitas oportunidades. Os fundos agora, imobiliários, acho que está mais difícil de fazer uma emissão. Mas eu acho que tem muita, assim, a fusões, aquisições está muito aquecido, né? Acho que hoje você tem o XP Malls com um valor de mercado até maior que da Iguatemi, por exemplo, que é uma empresa bem tradicional, aí listada de shopping. E eu acho que tem oportunidade. Deve ter, assim, enquanto a gente está falando aqui, pode sair eventualmente aí um fato relevante desses 2 shoppings, né? Que a gente está falando aí de valor de negócio entre 2 e 3 bilhões de reais, né? São shoppings muito grandes, né? Então, acho que pode acontecer, mas eu acho que isso seria como se fosse a cereja do bolo, sabe? A gente gosta desse setor porque o resultado do shopping está crescendo 10, 12% ao ano nominal. Então, se está crescendo inflação, mais PIB, mais um aumento real. Porque os fundos de shopping, em geral, eles têm um portfólio não tão bom quanto o Multiplan Iguatemi. Então, eles têm ainda uma ocupação que não está tão alta, né? Eu chutaria aqui que a ocupação média desses fundos a vacância, né, é entre 5% e 7%. Então tem potencial ali de cair para 3%, por exemplo. Então, quando o shopping aumenta a sua ocupação, traz mais lojistas, consegue crescer o aluguel, inclusive com, né, corrigidos pelo IGPM, né? Alguns contratos são corrigidos pelo IGPM, né? Nem todos são IPCA. Sim. Então você vai ter ganho, né, de aluguel, queda de inadimplência e melhora do resultado, né? Então, quando a gente projeta aqui o fluxo de 5 anos, né? O NOI, né, que é a sigla em inglês para resultado operacional do shopping, ele cresce bastante. Isso que nos deixa confortável de ter esses fundos, né? A gente tem uma posição grande, que não tem tanto portfólio assim que a gente goste. Tá. Senão a gente teria mais, né? XP Malls a gente chegou a ter 6% do fundo. Os outros a gente tem menos, porque ou tem um portfólio que não é tão legal, ou porque a liquidez do fundo não é tão grande, né? Então é um setor que a gente gosta bastante. Eu acho que tem bastante espaço ainda para M&A. Acho que a captação agora não daria para os fundos fazer, né? Um desconto para patrimonial acho que não seria possível. Mas um cenário ali de, sei lá, depois que o Copom subir esses 2,50, a taxa Selic já tiver 11,75, já vai estar mais perto do fim, né? Se for o ciclo de alta. E aí o mercado sempre antecipa, né? De repente, ano que vem ali, pós-carnaval, que é o verdadeiro ano novo do Brasil, né? Que esse ano vai ser em março o carnaval, então vai ser mais tarde. Pode ser que esse cenário esteja aberto e aí os fundos estão sendo criativos, né, nesse tipo de negócio, né? Eles estão pagando uma parte à vista, uma parte a prazo, e daí ele paga e deixa essas aquisições a pagar, né? Então, acho que ainda é positivo, mas para mim acho que é a cereja do bolo, né? A gente gosta porque o resultado está crescendo. E além de XP Malls, tem algum outro nome com peso relevante dentro do portfólio de vocês? A gente tem o fundo do Capitânia, né? O CPSH, a gente tem o HGBS da Rede, acho que esses são os maiores, né? Inclusive, dá para ver no nosso relatório, né? Tem lá as 15 maiores posições, né? Então, esses do Capitânia acho que não aparecem entre as 15 maiores, mas o da Rede e o do XP Malls aparece. Legal. E você comentando aqui, né, sobre como está essa exposição, eu me veio uma dúvida aqui de como é a postura de vocês como gestores. Porque a gente viu, no passado recente, alguns fundos, inclusive, sendo determinantes para alguns movimentos de alguns fundos que eram passivos e mudaram para fundo ativo, enfim, alguns movimentos que foram importantes, dado a atuação dos gestores como cotistas. Como que vocês são como cotistas? Então, para quem está pensando em talvez investir no BCA, por exemplo, vocês são aquele gestor que vai ativamente ajudar na tomada de decisão? Ou vocês, de fato, estão olhando mais para o rendimento e ficam mais como passivo dentro dos fundos? Como que é essa relação com os fundos que vocês investem? Bom, acho que eu separaria em duas coisas, né, Wellington? Acho que primeiro, assim, a nossa gestão é muito ativa, né? Eu uso um outro exemplo que é assim, a gente tem que comprar o guarda-chuva quando tá sol. Depois, quando estiver chovendo, vai ser muito caro. Então, a gente teve que vender os tijolos, talvez antes, né, do mercado deteriorar, investir em fundos quando ninguém está muito olhando. Então, a gente é muito ativo e comentei que em setembro a gente mudou muito a carteira, né? A gente vendeu bastante tijolo e comprou bastante CRI.
Agora, em relação às gestoras, claro que a gente é muito próximo, mas aí a gente não tem esse papel ativista de dizer, olha, gestora, é melhor você comprar esse ativo aqui do que esse aqui. Então a gente não é assim tão próximo nesse sentido de ativismo. Tá bom. Mas a nossa carteira, né, é muito ativa, né, porque a gente quer bater o índice, né, IFIX. Então, o fundo passivo, né, para você que está ouvindo, vendo a gente aqui, ele replica o IFIX, né, um passivo, né. Então, já um fundo ativo quer justamente bater o IFIX. Então, a gente não tem esse ativismo não com as gestoras. Agora, a gente tem aqui uma análise bem criteriosa, né, das gestoras, né. Então, para a gente investir no fundo imobiliário, precisa passar pela área de risco e compliance aqui da Bradesco Asset, depois passar por um comitê imobiliário, né? A gente faz todas as contas, as análises ali no modelo, ver se vale a pena, né? Se o retorno tá compensando investir naquele fundo. Então a gente foca muito na qualidade também dos ativos, né? Então acho que esse aspecto qualitativo é muito importante, né? Você confia naquele gestor. Então o XP Malls, por exemplo, tem feito um excelente trabalho, né, na gestão ali da melhora do portfólio, do crescimento do fundo, e outras gestoras, né, como, por exemplo, Quinéia, RBR, e outras grandes gestoras, Pátria, né, que agora o Credit Suisse virou Pátria, né, tem a VBI. Então, estou citando só as maiores, mas a gente olha muito para isso, assim, a qualidade da gestão, quais são os ativos e principalmente governança, né, porque no fundo a gente está delegando, né, para o gestor o trabalho, né? Então, se você investir no BCIA, você vai estar delegando aqui para a equipe todo o controle, toda a análise. Assim, todo dia a gente está comprando e vendendo, né? Antes de vir gravar aqui, a gente colocou lá a ordem de compra e venda das posições que a gente mexe no fundo. A mesma coisa quando você entra no fundo de tijolo, né? Você delega ali para aquele gestor toda a parte comercial, né? A gente não entra nessa... A gente não tem aqui fundo de tijolo, né? Que tenha a parte comercial de negociar aluguel, de ver quem são os inquilinos, de melhorar o condomínio, esse tipo de coisa. Então a gestão ativa fica mais para tentar bater o índice, né? Tentar ponderar pelo risco, né? Que também não adianta só dar retorno, mas se for muito arriscado também. Então tem que ter o dividendo, né? Acho que quem investe em fundo imobiliário olha muito para o dividendo, né? Que é isento para a pessoa física e é mensal, né? Então se você reinveste esse dividendo, faz muita diferença no final do retorno, né, lá na frente. É até uma coisa que a gente costuma sempre falar para o investidor, né? Tomar esse cuidado de pensar no reinvestimento e lembrar que é uma indústria de retorno total, né? De total return, que você tem que considerar sempre essa composição, tanto do dividendo quanto também do potencial que você tem de ganho de capital. Mas, Edu, ainda falando um pouco sobre essa questão de relação com outras casas, né? Pensei aqui, vocês investem também em outros fundos de fundos? Como que é? E se sim, qual que é a cabeça aqui pensando? Qual que é a estratégia quando você traz, por exemplo, um outro gestor que também tem um trabalho muito similar ao seu de fazer uma seleção ali de outros fundos de fundo imobiliário? Uma ótima pergunta. Acho que a alocação em FOF ela é um pouco tática, né? Em outros FOFs, né? Porque o FOF ele é como se fosse uma holding, né? É uma carteira de outros fundos imobiliários, né? Então o BCIA hoje, por exemplo, né? Não sei se o pessoal está familiarizado, é com duplo desconto, né? Ou seja, né, você tem a cota de mercado do BCIA negociada no mercado. Você já antecipou minha próxima pergunta. E você tem a cota patrimonial. Então hoje, sei lá, a cota do BCIA deve estar por volta aí de R$ 93 no mercado, a patrimonial 101, 102, alguma coisa assim. Um desconto aí de quase 10%. Aí quando você olha a carteira, né, dos ativos que a gente tem lá, quando você compara o valor de mercado dessa carteira com o valor patrimonial da carteira. Então esse desconto aí está por volta aí de mais uns 10%. Então hoje, quem for investir no BCIA ou em outro FOF, né, você vai ter esse duplo desconto, né? Então a alocação em FOF ela é tática, né? Já chegou épocas que o BCIA chegou a ter esse duplo desconto total, 30%. Ou seja, se fosse fazer a carteira que o BCIA investe comprando no mercado, você pagaria 30% abaixo. Então hoje o duplo desconto está em 20%, seria um ótimo ponto aí de entrada, né? Porque o nosso dividendo não caiu, né? Se mantivemos em 87 centavos mensal, né, por cota, isso dá um retorno de dividendos perto de 12. Então, né, se você pega o seu dividendo recebido e compra mais cotas, você está comprando mais barato, né? O duplo desconto tá alto, né? Quando a cota estava 105, por exemplo, o duplo desconto ele era bem menor, por exemplo, né? Então, acho que é um ponto interessante.
E aí a alocação em outros FOFs, quando a gente tinha menos CRI na carteira e mais tijolo, a gente chegou a ter ali uns 5% da carteira em FOFs. Né? Outras gestoras grandes, né, que tem fundos também, quando esse duplo desconto fica muito grande, a gente gosta da gestora e olha a carteira, tem coisas boas lá dentro, porque tem algumas outras gestoras que acabam tendo posições em fundos da própria casa, né? Que aí geralmente a gente não gosta tanto, né? Porque você tem um certo conflito de interesse ali, né? Da gestora A comprar fundo da própria gestora, né? Dentro do seu FOF. Então a gente chegou a ter sim posição em alguns FOFs, mas agora como a gente está diminuindo o risco da carteira, o FOF ele é um pouquinho mais arriscado, né? Do que o próprio fundo de tijolo, né? Tanto que se você olhar do segundo semestre para cá, os FOFs estão tendo um desempenho um pouco mais negativo do que o índice, né? Talvez não tanto quanto o Laje, que acho que é o que sofre mais, mas comparado a shopping, comparado a galpão, os FOFs têm um pouquinho mais de risco na cota de mercado, né? Tem um pouquinho mais de volatilidade. Então a gente reduziu também um pouquinho o FOF. Hoje deve ter aí mais ou menos 3% da carteira. Basicamente 2 fundos ali que tem esse duplo desconto grande, são gestoras que a gente gosta, fundos que têm bastante liquidez. Multiestratégia vocês têm na carteira também? Então, o multiestratégia a gente está olhando, porque aí ele muda um pouquinho o perfil, né? O multiestratégia, para quem está vendo a gente, é um mandato mais flexível, né? Ele pode investir em ações, por exemplo, né? Iguatemi, Multiplan, Cirela. Ele pode investir em tijolo diretamente. Ele tem ativos um pouco diferentes, né? Porque o BCIA, o FOF aqui da Bradesco Asset, a gente compra cota de fundo imobiliário, e aí, como a gente já falou aqui, tem o fundo de papel e tem o fundo de tijolo, e a gente pode comprar o CRI diretamente, né? Certificado de recebível imobiliário, né? Que está mais atrativo hoje, né? A gente tem feito um pouco mais de operações em CRI, né? Hoje 1% só do fundo está em CRI diretamente, a gente está avaliando outras alternativas, principalmente em CDI, né? Para compor, já que a gente está aumentando, né? O fundo de papel na carteira do BCIA para mais de 40%, então a gente está vendo esse espaço. Então, os multiestratégia a gente praticamente não tem, mas a gente está avaliando, né? Porque vai ser sempre uma alocação tática, porque você vai avaliar se aquela gestora, né, você gosta do trabalho e ver se tem um duplo desconto, ver se o preço vale a pena. Mas aí eu acho que talvez o cotista do BCIA que está acostumado ali com dividendo mais previsível, menos volatilidade, então acho que se a gente for ter muita estratégia vai ser uma posição pequena. Curiosamente, enquanto a gente está falando, essa semana a gente está avaliando lá, vai passar 2 fundos lá numa comissão, né? Porque às vezes tem um multiestratégia, né, Wellington, que na verdade ele é um fundo de CRI, né? Ele tá lá, o multiestratégia, ele pode fazer tudo, né? Só que na verdade ele tá comprando mais CRI, né? Se vocês lembram daquela aula de matemática, né? Tem um conjunto grandão, que é um multiestratégia, e o FOF é um conjunto contido dentro do conjunto maior, que é o multiestratégia, né? Então, nem sempre, né, esses fundos têm tanta ação assim, ou até tijolo, né, diretamente, né? Então, multiestratégia a gente avalia muito caso a caso e eu acho que vai fazer sentido se for um fundo de CRI que a gente goste e tenha um bom retorno, né? E aqui, até entrar falando um pouco mais sobre esse mercado de multiestratégia, eu tenho a sensação, queria uma pergunta mais filosófica, do que ver como que tá, qual é a sua percepção, mas eu tenho a sensação de que o mercado tem demandado mais que a gente faça essas mudanças na indústria, que seja algo mais flexível. Por que eu digo isso? Quando a indústria começou, indústria de fundo imobiliário especificamente, você tinha basicamente fundos que eram donos de um único imóvel, ou um único inquilino, eram passivos, né? Então de fato monoinquilino, monoativo. Isso está cada vez mais restrito. O investidor parece que tem, com receio, até mesmo pela concentração do risco que esses fundos trazem, estão cada vez mais demandando que seja um fundo ativo, que tenha uma pulverização ali de ativos. Você acha que multiestratégia ele chegou e pode ser uma parcela cada vez maior do mercado e a indústria de fato caminhe para que os fundos imobiliários de maneira generalizada caminhem nesse sentido, nessa direção, de ter essa flexibilidade, né? Basicamente um hedge fund de imobiliário? Eu acho que é interessante, eu vou usar um exemplo, né? Eu gosto muito de exemplos, né? Então é o seguinte, o FOF seria como se fosse ali um final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians na Globo, na TV aberta. Né? É um produto bem tradicional, uma audiência enorme, bastante liquidez, né? Mais simples, né? Você vai ter lá fundo imobiliário dentro da carteira, né? Eu vou fazer a seleção, vou escalar o time para você. O multiestratégia, né? Que tá fazendo muitas captações, né? Nesse ano, fundos novos, né?
é como se fosse ali a Premier League no pay-per-view ou na TV a cabo. A gente acha que tem espaço para os dois produtos na prateleira, né? Inclusive, a gente sempre avalia aqui novos produtos, né? Avaliando eventualmente um BCIA multi-estratégia. Mas acho que muda um pouquinho o perfil, né? Porque o multi-estratégia ele vai ter muito mais risco do que o FOF tradicional. Porque você tem ações lá dentro, né? Imobiliárias. Ainda que pequeno, sei lá, 10% do fundo, você vai ter muito mais volatilidade. Você não vai ter o dividendo mensal. Dentro desses fundos pode ter, por exemplo, fundo de desenvolvimento, né? Que são ativos que estão sendo construídos ainda e que não tem aquela renda. E que eventualmente você pode vender e ter um resultado excelente. E tem outras operações, como, por exemplo, ter o tijolo, eventualmente. Você vai lá e compra um pedaço daquela laje ou daquele shopping, né? De repente poderia o fundo comprar um pedaço do Higienópolis, né? Se estivesse à venda. Então, acho que são fundos que têm perfis de risco um pouquinho diferentes. Acho que o FOF tradicional ele vai depender mais da renda e vai ser tentar ser mais previsível, vamos dizer assim. E o fundo multi-estratégia, ele tem um pouco mais de risco e tem um componente, talvez, de ganho de capital maior, né? Porque aí você acerta, sei lá, quem investiu na SIM, né? Que é a antiga Cirela Properties, ela vendeu os ativos, pagou um mega dividendo. Quem investiu nessa ação, por exemplo, teve um retorno muito alto, né? E aí você distribui isso como ganho de capital. Então, acho que não acho que os FOFs acabaram. Eu acho que tem espaço na prateleira para os dois. E eu acho que é um produto ideal para quem está começando, talvez, na renda variável, não está familiarizado em usar o app da Ágora aqui para comprar ele mesmo o papel, que o Wellington e o Renato lá recomendam, e quer que uma gestora faça todo o trabalho e fique olhando cenário, e compra e venda, porque aí ele não quer, agora é a hora de vender tijolo, comprar CRI, preço médio, cota, é uma coisa que não é para todo mundo, então acho que existe espaço na prateleira para esses dois tipos de produto. Mas claro que os multi-estratégia vêm ganhando espaço, né? Porque o multi-estratégia pode ser um FOF, mas o FOF não pode ser um multi-estratégia, né? E enquanto você falava, eu estava pensando aqui num outro fator dentro da indústria de fundos imobiliários. Primeiro, uma questão de perfil mesmo, como você comentou, né? São perfis distintos. Se a gente olha para a população brasileira, por exemplo, a gente sabe que o apetite a ações, por exemplo, ele é muito mais contido quando a gente compara, por exemplo, com o mercado imobiliário. Todo mundo tem um tio que investe em imóvel e que é especialista em imóvel. Então, acho que tem essa distinção. Mas, pensando que, como é um produto talvez mais estruturado e que demanda um pouco mais de conhecimento técnico para avaliar os ativos que compõem aquele fundo, por exemplo, será que esse não poderia ser uma vertente até para um crescimento maior da entrada de institucional no mercado imobiliário, de fundo imobiliário? Por que eu digo isso? A gente até viu, antes dessa mudança de cenário, alguns institucionais voltando a olhar para o fundo imobiliário. Teve índices estrangeiros que incluíram alguns fundos imobiliários brasileiros. Você acha que poderia ser talvez uma vertente, uma forma de que a gente amplie? E isso seria, na minha opinião, fantástico para que você tenha mais liquidez, inclusive, do mercado de fundo imobiliário. Então, será que talvez esse poderia ser um caminho para essa entrada do institucional e até pensando nessa relação que você tem com outras casas, como que vocês estão vendo de fato, se o institucional tem olhado ou se, de fato, ainda não é o produto para o mercado institucional aqui no Brasil? O institucional acho que vem crescendo, né? Acho que primeiro, a indústria de fundo imobiliário ela é muito jovem, né? Se a gente voltar 10 anos atrás, tinha, sei lá, 60 mil investidores. Hoje tem perto aí de 3 milhões de CPFs, né? Que é muito menos aí do que em Bitcoin, por exemplo, e em ação ainda, né? A ação é mais para 4 milhões. Então, uma indústria jovem que está ganhando liquidez, né? Hoje, sei lá, os fundos mais líquidos já negociam 10, 15 milhões de reais, que já é uma liquidez bem grande, né? E agora, né, tá tendo esse rebalanceamento de fundos de gringo, né? Principalmente Vanguard, FTSE, então aumenta muito a liquidez, né? Isso de fato é bom. Né? Aqui no BCIA, por exemplo, a gente chegou a ter aí mais ou menos uns 12% da nossa base, a gente tem 30 mil cotistas hoje, chegou a ser de institucional. Quando estava aquele duplo desconto mais alto, aí o institucional ele tende a investir mais, aí ele aumenta a posição. Quando esse desconto fica menor, e aí ele vai para outras oportunidades, né? Então, acho que talvez agora o pessoal esteja olhando mais. Para a indústria como um todo, eu acho que assim, mais 75% é pessoa física. Uhum. Né? E a gente praticamente não tem o investidor estrangeiro, né? Porque para o estrangeiro, 150 milhões de reais não é nada, né? O dólar nesse patamar. Então, acho que esse talvez seja o futuro da indústria, né? Até a gente estava... tem alguns fundos já pensando, talvez, até em fazer demonstração financeira em inglês. Né? Os fundos são muito líquidos, ali os 10 maiores do índice
você já tem demanda, né? Porque tem alguns índices que são passivos, né? Como se fosse o Ibovespa, de fundo imobiliário, né? Então você pega os fundos principais, o investidor estrangeiro pode investir. Porque o Brasil tem muita oportunidade, né, em fundo imobiliário. Acho que, enfim, eu lembro do meu pai na época do Collor, né, sofrendo com o confisco, até tem um filme, né, sobre isso, enfim. Então todo mundo, né, pessoal que é mais velho gosta de ter o imóvel porque é de certa forma uma poupança forçada, porque você paga lá a parcela, você não vai deixar de pagar, né? O governo não pode ir lá e tomar, é uma coisa real, né, um ativo físico. Só que eu acho que investir em fundo imobiliário é muito mais eficiente, né, porque você tem hoje com R$ 100, vai para na cota, você tem um portfólio todo diversificado, ativos que você não poderia comprar normalmente, você vai ter um pedacinho do Higienópolis, por exemplo, ou Iguatemi, enfim. Então, e você tem a questão da isenção, né, do imposto de renda no dividendo. Isso é muito bom, né? É como se você tivesse lá um imóvel alugado que você não precisa fazer contrato com imobiliária, com inquilino, não dá problema de vazamento, todo mês o dinheiro pinga na conta, você reinveste ou usa, né, se dependendo aí de cada um, você tem essa isenção. Então acho que é muito mais eficiente. Então, sei lá, fazendo aqui uma máquina do tempo, a cápsula aqui, vamos escrever o que vai acontecer. Acho que a liquidez vai ser muito maior, você vai ter muito mais investidores. O institucional pode, de fato, aumentar o peso, sim. Acho que agora a gente está com esse momento um pouco mais contrário. Acho que no começo do ano, com a queda da Selic e a mudança ali nas LCAs e nas LCIs, teve muito fluxo para fundo imobiliário. Agora com a Selic subindo, talvez tenha tido um pouco de saída de recurso, né? De fundo imobiliário, sei lá, alguns investidores pessoa física vendo ali que está pior o rendimento, compara com o CDI, vende, coloca talvez um CDB, numa LCA, numa LCI. Mas acho que a tendência é depois que passar esse vento contrário, né? Eu gosto muito de pedalar, estava pedalando domingo lá na ciclovia do Pinheiros, na volta um vento contrário que dificultou, né? Você está na volta do pedal, meio cansado aquele vento contrário, mas o vento contrário não vai ficar para sempre, né? A gente acredita que até março, ou até antes disso, né? Na hora que sair a última reunião do Copom, que colocar os juros em 11,75, vai estar próximo ali do fim, vai estar terminando em tese esse vento contrário. Então, acho que a gente é bem otimista aqui com o fundo imobiliário. A gente tem aqui um total de ativos sob gestão na Bram só de R$ 500 milhões, que é relativamente pequeno para o tamanho da Bradesco Asset. A gente pretende crescer o BCIA, eventualmente fazer um BCIA multi-estratégia. Enfim, a gente acha que dá para crescer, como você falou bem, né, Wellington? Fusões e aquisições muito aquecido em shopping centers e o mercado de lajes também, né? O pessoal está comprando a preços que na bolsa parece que é outro mundo, parece que é outro ativo, né? O cara pagando 17 mil lá e na bolsa negociando a 12. Então é uma coisa bem... Tá, uma disparidade muito grande. Legal. E aí, até já pra gente caminhar pro final aqui, queria, como de costume, como de praxe, te pedir para fazer se é possível fazer uma distinção, mas para aquele investidor, para aquele cotista, que já é cotista do BCIA, qual que é o recado que você, como gestor, passa aqui para ele? E para quem nos acompanhou e enxerga agora o BCIA como uma oportunidade, qual é esse recado? Ou se esse recado ele pode ser um só e já abrange aí ambos os perfis. Bom, acho que para você que é cotista do BCIA, pode ficar tranquilo que a gente vai estar trabalhando bem ativamente aqui para defender, né, o valor da cota patrimonial e de mercado e para tentar aumentar, né, o dividendo que a gente paga para o cotista, né? Acho que até o final do ano a gente deve manter, né, o dividendo nesse cenário, a gente não vai aumentar. E a boa notícia é que esse 87 centavos, né, a preço de mercado, está te dando um retorno de 12% ao ano. Então, pega esse dividendo que você está recebendo, aproveita e compra mais cota do BCIA. Né? Não estou falando para você aumentar, ter 10% aí do patrimônio em BCIA, não. Pega esse dividendo que você está recebendo, compra mais cota que você vai ter um retorno de 12%. E agora, como eu falei antes, né, o duplo desconto está maior. Então, né, se passar desse evento contrário, passar dessa questão de Selic, né, quando a gente estiver daqui a 6 meses, talvez gravando novamente, você vai ver que você vai ter um retorno bem atrativo comprando as cotas, né, num valor mais baixo, né? E para quem não é cotista, aí fica ainda melhor, né? Só que aí é aquela história, eu gosto muito de citar também o Warren Buffett, né? Que você tem que comprar, né, ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Então, na hora que tá todo mundo em pânico, todo mundo tá saindo de outros ativos para comprar CDI, que tá bombando, né?
é a hora talvez de você alocar pensando num prazo mais longo, né? Então aquele dinheiro que você não vai precisar, você vai colocar num ativo que tem dividendo mensal recorrente, né, que tem uma gestão bastante ativa, tem uma equipe, né, por trás aqui, eu e a Sara, fora toda a equipe da Bradesco Asset, para fazer a gestão para você. Então você pode ficar tranquilo que a gente vai colocar a carteira sempre muito equilibrada para cada cenário, né? Como se fosse ali o técnico, né, que tem o esquema tático, tem os jogadores para cada jogo, para cada campeonato, para cada cenário, vai tentar colocar a melhor equipe possível, né, para ganhar o jogo, que nesse caso aqui é ganhar do índice, né? Então, a gente quer que você tenha um retorno, né, acima do IFIX, que ganhe do CDI, que ganhe da inflação. Só que aí, né, como a gente falou, o ganho de capital ele está um pouquinho mais lá na frente, né? Então, ter um pouquinho mais de paciência, vamos dizer assim, um prazo um pouco maior de investimento. E se você reinvestir esse dividendo mensal, ele faz muita diferença no patrimônio lá na frente. Então, eu acho que tem muito mais oportunidades, né, do que talvez ameaças ou desafios. É claro que, né, a gente está falando aqui o cenário macro, né, não pode deteriorar, né, a gente não pode ter a NTNB, meu Deus, bater na madeira IPCA mais 7, não podemos ter Selic a 14, mas mesmo esse cenário extremamente pessimista acontecer, a gente vai ajustar a carteira de acordo, né, e você vai continuar tendo esse rendimento mensal isento de imposto de renda, que acho que essa é a grande vantagem para o investidor pessoa física. Então, fica essa mensagem final, assim, de ver o copo meio cheio, né? O mercado financeiro sempre antecipa, então talvez ali em dezembro, eu não diria que vai ter um rally, mas dependendo do que acontecer nos Estados Unidos e as decisões, né, do Copom e a comunicação, né, conforme for sendo feita aí do novo presidente, né, do Banco Central, o cenário já pode ficar um pouco menos nebuloso e a gente pode ter um bom carnaval aí o ano que vem, num cenário aí mais positivo. Edu, excelente a conversa. Acho que toda vez que eu converso com você é uma aula, então quero agradecer de verdade pela participação. Deixar a porta aqui do nosso estúdio sempre aberta. Se de fato a gente tem aqui essa possibilidade de voltar a falar com frequência. E aos cotistas, aos investidores que nos acompanharam, também agradecer de ficar com a gente todo esse tempo aqui nessa conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando com a Ágora. Se você quer saber mais sobre o BCIA, pode olhar o canal do YouTube da Bradesco Asset, tem lá todos os relatórios mensais, né? Se você não gosta de ler o relatório, tem um vídeo lá que a gente mensalmente coloca o nosso resultado, estratégia e principais comentários. Obrigado, Wellington, obrigado time da Ágora e valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.